Olá, amigos e irmãos, aqui nos encontramos uma vez mais para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a cada um de vocês que nos acompanham, a cada um de vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Nós somos agradecidos a Deus por mais este dia de vida e por esta oportunidade que nos é dada de estudarmos a sua palavra. Saudamos a cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus e nós queremos dizer para você que, se quiser manter contato conosco através do e-mail, escrevam para ministério-hora-tranquila@gmail.com. O ministério não tem acento, tá? E você pode ali fazer os seus comentários, seu pedido e também participar conosco neste e-mail. Nós iremos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante da tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido, agradecidos, ó Deus, porque temos a oportunidade de estudarmos a tua palavra uma vez mais. Que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos capacite a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos unidos em torno da tua palavra, em torno de Jesus, fazendo a vontade de Jesus e não a nossa vontade. Abençoe cada irmão e amigo onde quer que esteja, especialmente aqueles que estão pedindo orações. Tu sabes as lutas, os problemas de cada um, faça, pois, a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então no estudo de número 5 da série Em Cristo Somos Um, e esta semana nós estamos vendo sobre a experiência de unidade na igreja primitiva. No domingo nós falamos dos dias de preparação, que foram aqueles 10 dias no cenáculo, e ontem falamos a respeito de quando os que viveram após o dilúvio, construíram aquela torre de Babel, e depois houve aquela confusão de língua, eles foram espalhados, por toda a terra, por causa da confusão de línguas. Agora, no dia de Pentecostes, Deus faz o contrário. Através da diversidade de línguas, atrai as pessoas. Em vez de espalhar, agora ele atrai, para que todos possam ouvir a verdade a respeito de Jesus. E isso nós falamos ontem, quando houve ali como que um estrondo, um som vindo do céu, línguas repartidas de fogo, e cada discípulo então recebeu o dom de falar uma língua das nações que estavam ali representadas, e também era a incumbência que Jesus havia dado a ele, que eles deveriam sair e pregar o evangelho. Hoje, as pessoas estudam e vão para outro país e vão ser missionários, vão trabalhar para Cristo em outro país, mas primeiro estudam. Naquela época não tinha isso. Naquela época eles falavam somente ali o hebraico, o aramaico e grego, alguma coisa de grego, mas havia outras nações presentes ali. E como eu disse ontem que a festa do Pentecostes era uma manifestação de alegria, uma manifestação de ações de graças, muitos judeus nativos de Jerusalém, eles não entenderam o que estava acontecendo, não entendiam o que os discípulos estavam falando, e então esses judeus que moravam em Jerusalém, eles começaram a dizer que os discípulos estavam embriagados. E Pedro então, ele se levanta e começa a falar, e os outros discípulos também se levantam, e o que Pedro falava para os judeus nativos ali de Jerusalém, falando na língua que eles entendiam, os discípulos, cada um traduzia na língua, no dom que eles haviam recebido para cada grupo de pessoas que estavam ali, porque eles tinham ido para lá exatamente por causa da festa de Pentecostes. Todo cidadão, homem, hebreu, eles eram obrigados a ir na festa do Pentecostes. É por isso que a cidade estava cheia. Era obrigação, os homens tinham que participar. E então o Pedro, falando para os nativos de Jerusalém, os outros discípulos interpretando para cada grupo que estava ali, eles falavam a língua que eles tinham recebido no batismo do Espírito Santo, e todos os estrangeiros que estavam em Jerusalém ouviram em sua própria língua a respeito da salvação em Jesus, ouviram falar da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus,
E nos diz aqui a palavra de Deus, Atos capítulo 2, verso 38, Atos 2, verso 38, diz assim: Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então esta era a mensagem de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. E nos diz aqui a palavra de Deus que naquele dia, nos versos 41, naquele dia foram batizados quase que 3.000 pessoas. Vejam que manifestação poderosa do Espírito Santo, não é mesmo? Fazer com que as pessoas que esperavam o Messias agora ouvissem falar desse Messias que havia vindo, morrido, ressuscitado e havia voltado para os céus. Esse Messias, Jesus, estava sendo agora apresentados e quase 3.000 pessoas aceitaram. Em Atos capítulo 2, versos 42 a 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vejam que maravilha, não é? A unidade faz milagres, amigos e irmãos. Aquilo que nós não conseguimos fazer, convencer as pessoas com as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso amor, a nossa união com os nossos irmãos, o partir do pão, estar unânime, perseverando em oração, amando as pessoas, repartindo com aqueles que não têm, isso vai fazer com que o Evangelho caia na graça do povo e muitos vão aceitando mediante o nosso modo de viver. É isso que nós precisamos fazer. Muitas pessoas pensam que nós precisamos somente pregar, dar estudo bíblico, né? E apelos. Não, vamos viver em união, vamos viver em harmonia, vamos viver em torno de Jesus, seguindo o seu exemplo, vivendo a vida que Jesus viveu. E as pessoas irão ver que nós realmente somos cristãos e elas irão aceitar sem nós termos que fazer muito esforço, muitas conferências, muito evangelismo, enfim, através do nosso testemunho as pessoas virão ao conhecimento e aceitarão ao Senhor Jesus. Que este exemplo dos nossos cristãos primitivos, que essa unidade de comunhão seja também uma realidade em nossa vida, em nossa igreja, em nossa comunidade, onde quer que nós vivermos. Que as pessoas possam ver em nós o amor de Jesus. Não o amor próprio, não o amor que vive em desavenças, que vive em desentendimentos, que vive com falta de harmonia, com fofocas, com, mexericos, conversinhas aqui, conversinhas ali. Isso não vai levar a nada, nem vai nos levar para o céu. Mas se nós estivermos unidos em comunhão, em torno da palavra de Deus, vivendo os princípios cristãos, além de nós estarmos um dia com Jesus, também muitos virão fazer parte deste caminho, desta comunidade, desta igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.